A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, outra vez, graças a Deus, para mais um programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém, de acordo com a doutrina espírita, sob a luz da doutrina espírita que tanto esclarece, como diz Emmanuel numa de suas páginas: Jesus é a porta, Kardec a chave. Esta é a chave para que nós possamos compreender exatamente o que é que Jesus quis nos dizer, o que é que Jesus quis nos passar como ensinamento de tantas coisas maravilhosas. Bem, vocês sabem que nós, semana passada, fizemos o estudo do trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 35, e que nós não conseguimos terminar esse capítulo, esse estudo, melhor dizendo, porque existem muitos outros aspectos e certamente nós não vamos conseguir abordar todos os aspectos, mas é de muito interesse que nós demos continuidade a esse estudo. Bem, nós temos aí também a questão que foi muito abordada na semana passada, que foi a questão da obsessão. A obsessão, a subjugação, e o Leopoldo inclusive falou a respeito de algumas características, né, muito interessantes que nós vamos abordar, né? Mas vamos agora dar sequência ao estudo e vamos novamente ler o texto em estudo. É o capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus, versículos 28 a 34. Vamos à leitura. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoninhados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que se puseram a gritar: "Que queres de nós, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que estava pastando. Os demônios lhe imploravam, dizendo: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus lhes disse: "Ide." Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoninhados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Aí está, meus irmãos, o trecho em estudo da semana passada e que vamos dar continuidade hoje. Queria chamar a atenção para um aspecto muito interessante, né? Até chama a atenção o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, no 3º volume do Sabedoria do Evangelho, que é o estudo que ele faz do Novo Testamento, em que ele faz a seguinte pergunta: por que tinha tantos porcos ali
pois os israelitas, os judeus, tinham os porcos como impuro. Mas, como esclarece o próprio Pastorino, nós estamos falando de uma terra, um território não judeu, onde o comércio de carne suína devia ser bastante rendoso. Também, continua Pastorino, se pergunta se a permissão dada por Jesus com o consequente afogamento dos porcos não constitui uma perversidade contra os pobres animais que nada tinham que ver com o caso. Em primeiro lugar, diz Pastorino, como podemos ignorantes ainda querer julgar atos que fogem à nossa alçada? Além disso, um bem maior pode justificar, por vezes, um mal menor, sobretudo se é obtido um bem espiritual através de uma perda material. Continua Pastorino, a maioria dos homens acha normal e natural que se mate e coma um porco apenas para satisfação do paladar, mas se insurge contra a morte do animal para libertar um obsidiado. É muito interessante essa visão do Pastorino, porque nos faz entender que para nós comermos, nós podemos matar o animal. Mas para se curar alguém, a gente não pode matar o animal. É claro que aqui a gente não está discutindo se é bom ou se é mal, se é ruim ou se é positivo. O que a gente está discutindo é que nós temos 2 pesos e 2 medidas. Defendemos os nossos pontos de vista e não queremos saber se esse mal, que é mal aos nossos olhos, vejamos, é mal aos nossos olhos, se ele não trará um bem maior. Assim, quando nós temos aí todos esses casos acontecendo que a mídia está nos divulgando, né, de crianças estupradas, de pais ou padrastos fazendo o que não se deve fazer com essas crianças. E aqui nós não vamos julgar o mérito da questão, nós vamos apenas perceber que muitas vezes nós ficamos presos àquele chamado mal e não percebemos o bem maior que vem à frente. E é isso que a doutrina espírita faz. Ela quer que nós avaliemos, analisemos, realmente buscar sempre o bem. As pessoas que cometem o mal vão ser punidas, óbvio que vão ser punidas, não só pelas leis humanas, mas pelas leis divinas que estão gravadas em nós. Então vamos nos concentrar, como disse o Renato no programa passado, nos males que residem dentro de nós. E depois a gente vai conseguir até ajudar pessoas que estão ao nosso redor. Mas já falei muito, vamos deixar os nossos irmãos falar a respeito desse tema de hoje. Muito bem, queridos irmãos, João, né? Vamos nos aprofundar então aqui dentro dessa discussão, né? Dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo, tão importante acerca do Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Capítulo 8, versículos 28 a 35. Ainda falando agora da questão do bem e do mal, não é? Eu queria começar aqui a falar sobre a questão 630 do Livro dos Espíritos, que diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos responderam ao Allan Kardec assim: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Todos nós sabemos que estamos internados num planeta de provas e expiações, né? Que começou aí toda uma trajetória, todo um trabalho para se transformar em regeneração, porque a lei do progresso, ela atinge não só aos espíritos, mas ela atinge também as coisas materiais. Elas também vão evoluindo, tá? E nós precisamos entender que é uma bênção, sem dúvida nenhuma, estarmos matriculados nesse planeta. Por quê? Porque consiste numa excelente escola para todos nós.
espíritos faltosos que ainda somos, não é? Precisamos experimentar a dor para darmos valor à saúde. Precisamos caminhar nas trevas para dar valor à luz. E não existe escola melhor para nos ensinar, não existe situação melhor para nos ensinar do que a vivência das provas e das expiações num corpo físico. Abençoada é essa oportunidade para todos os espíritos, não é? Que precisam, que necessitam de uma oportunidade de esclarecimento, de uma oportunidade de melhora. Eu queria trazer uma passagem que a gente encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, não é? Nas instruções lá, né, onde a gente encontra uma passagem que se diz o mal e o remédio. Precisamos compreender aqui Santo Agostinho, lá na última frase dessa passagem, né, desse item, em Paris, 1863, ele diz assim: ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Nossa, que importante passagem, não é? Mas eu preciso compreender o que Kardec e os espíritos vêm trazendo para a gente nesse capítulo, não é? Porque muitas vezes eu entendo a tal situação como o mal, não é? Mas é o mal necessário, é o mal que vai nos consertar. Então, a partir do momento que eu olho com fé, que eu olho de uma forma diferente para as situações, eu entendo que aquilo é para o meu bem. Precisamos extrair do mal, extrair das experiências, extrair das provas, não é? Das expiações, o melhor de tudo, o aprendizado que a gente vai levar, não é? Para poder compreender e entender por que estamos passando pela situação XYZ, tá? Então a gente precisa ter essa compreensão, mas essa compreensão vem como? Através do esclarecimento, através dessa obra, né, magnífica que é o Espiritismo, com todas as suas obras, trazendo para a gente toda uma explicação de lei de ação e reação. Falando agora um pouquinho da questão da obsessão, que também foi muito bem levantada aqui pelos nossos irmãos, foi trazida pelo João também, não é? Ocorre que oportunidade também, junto com toda essa tarefa de estarmos aqui num outro corpo físico, é de podermos entender, compreender por que passo por essa situação, ou por que sofro esta ou aquela influência, por que estou preso a determinada situação material que não vai me levar a lugar nenhum, tá? São questões importantíssimas que eu deixei a desejar em outras oportunidades, em outras passagens pela vida física, deixando de cumprir, deixando de observar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que está todo resumido, né? Que está todo resumido para todos nós. 10 mandamentos é difícil de decorar, são muito difíceis, então eu vou resumir em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele veio e resumiu para a gente. E quando nós pegamos toda a doutrina espírita, não é? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, o céu e o inferno, e a Gênese, vamos falar tão somente dessas 5 obras básicas, porque senão a gente se estende muito aqui, não é? É justamente o quê? É observar que o Cristo não só preside, como participa dessa obra e vem mostrar para a gente, olha aí, o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então todas as situações que nos levaram às questões ligadas à obsessão, tal qual os 2 espíritos que Jesus encontra nesta passagem de Mateus, né? Recalcitrantes, espíritos endurecidos, espíritos maldosos, né?
que poderiam perfeitamente acontecer conosco e que, quiçá, não aconteceu muitas das vezes em que deixamos o nosso corpo físico aqui. Então o grande trabalho agora está aqui, nas nossas mãos, com uma grande oportunidade de todos nós podermos prosseguir de uma forma melhor, conquistando um pouco mais de luz, um pouco através do esclarecimento que todos nós estamos tendo. Então vamos observar as questões ligadas às nossas imperfeições morais, não é? E começar a trabalhá-las com o amor, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é a doutrina espírita em toda a sua obra, em todo o seu esplendor, em toda a sua consolação. Bom, meus irmãos, é muito bom que a gente possa continuar esse debate que iniciamos semana passada, de um pequeno trecho daquilo que a sabedoria de Jesus nos legou, e sempre, evidentemente, a partir do ponto de vista espírita, ou seja, ponto de vista da terceira revelação. Nós estamos aqui, na verdade, não apenas para falar da caridade, da benevolência, da paciência, ou seja, de todas aquelas virtudes que nós precisamos desenvolver, mas também em como nós podemos alcançar realmente o desenvolvimento dessas virtudes em nós. Porque se nós estamos encarnados para que a gente aprenda e evolua com um certo direcionamento e de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil do que aquela que geralmente nós escolhemos por conta ainda da nossa ignorância e por conta, por que não dizer, da nossa teimosia. Então, ouvindo você, João, e você, Renato, aprofundando a discussão, o debate junto com os nossos ouvintes desse tema que a gente poderia sintetizar como sendo a ideia do bem maior através da dor, do sofrimento ou de algo que a gente a princípio percebe apenas a partir do seu lado negativo, eu acabei me lembrando de duas lições de Emmanuel que talvez possam ajudar um pouco a entender essa reflexão que o Renato nos colocou e também a introdução que o João nos apresentou. Bom, primeiro texto do Emmanuel, que talvez possa nos ajudar a pensar essas questões, está lá no Pão Nosso, chama-se Convite ao Bem, que é a parte 39, o capítulo 39 do livro, e que ele começa falando do convite ao bem que nem sempre é aceito por nós. Esse nós, no caso, somos nós, seres humanos encarnados na Terra, um mundo de provas e expiações, o que já nos faz pensar que, por conta ainda da nossa imperfeição, nós precisamos experimentar determinados sofrimentos, determinados males, para que a gente saiba nos consertar. E esse texto do Emmanuel é interessante porque, mais para o final, ele diz o seguinte, que a gente não deveria esperar pela dor, pelo sofrimento, ou, para usar o termo dele, pela dor da necessidade, para que a gente faça os ajustes necessários nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. Mas é fato que, por conta ainda da nossa rebeldia, nós precisamos dessas tormentas, nós precisamos desses problemas, nós precisamos dos desafios evolutivos para que a gente realmente saiba acertar o nosso comportamento e, mais importante ainda, os nossos valores. Porque o nosso comportamento simplesmente é um desdobramento, é uma consequência daquilo que a gente crê, daquilo que a gente pensa, da maneira pela qual nós refletimos. Ou seja, voltando à questão que João colocou logo no início do programa, nós precisamos entender que tudo está no seu devido lugar. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que, de alguma maneira, nos indignar com os crimes, com os erros, com os vícios, porque se nós estamos na Terra para nos aperfeiçoar,
a terra também precisa ser aperfeiçoada. E os erros, as dificuldades, os atos incorretos que os outros ou que nós mesmos cometemos passarão por algum tipo de correção. Ou seja, os males têm uma função dentro de uma ordem maior, ainda mais num planeta como o nosso. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, com certeza nós nos depararemos com essas dificuldades, com atitudes que a gente sabe que não são as ideais e que não existirão quando a Terra passar de um mundo de provas e expiações para mundos mais aperfeiçoados. Mas ainda no nosso estágio evolutivo, nós precisamos entender que essas dores, que esses males, que esses sofrimentos que muitas vezes podem parecer injustos, eles podem desempenhar, e eles realmente desempenham, uma função corretiva sobre a atitude daqueles que estão sofrendo e também de nós que muitas vezes somos observadores desses sofrimentos. Então não cabe a nós espíritas acreditar que se alguém está sofrendo é porque ele está merecendo esse sofrimento. Não. Quando nós nos deparamos com o sofrimento de algum irmão, nós devemos nos posicionar, ou seja, nós não devemos nos omitir diante dessa situação e nos posicionar ativamente para que esse sofrimento seja pelo menos mitigado, pelo menos diminuído. Senão a gente acaba entendendo o Espiritismo de uma maneira muito equivocada, identificando o Espiritismo com uma certa passividade, como se a gente simplesmente acreditasse na lei de ação e reação e essa lei de ação e reação não merecesse alguma intervenção nossa. Se nós estamos experimentando direto ou indiretamente o sofrimento, percebendo o sofrimento de alguém, isso também tem uma razão de ocorrer. Eu entendo que a espiritualidade construiu ou possibilitou aquele contexto para que a gente tome uma decisão de ajudar essas pessoas que precisam desse suporte, desse apoio. Nesse sentido, meus irmãos, eu acredito que esses males que ocorrem são, na verdade, um convite ao bem. Pode ser o mal que nós estamos passando ou que alguém próximo a nós está passando. Independente de ser um mal, um sofrimento nosso ou um sofrimento de algum irmão, isso sinaliza o quê? Sinaliza a necessidade de uma correção, de uma ação nossa significativa para que esse mal deixe de existir ou pelo menos ele seja diminuído. E é por isso que toda essa reflexão que a gente tem feito nessas últimas semanas me fez lembrar também de um outro texto de Emmanuel que tem exatamente esse título: Aceita a correção. Geralmente, quando a gente está sofrendo ou está com alguma dor física ou moral, a nossa tendência natural ainda é a rebeldia ou a resistência. A rebeldia e a resistência é a nossa dificuldade de aceitar a correção que aquela doença, que aquele sofrimento, que aquela ofensa está produzindo ou deveria produzir em nós. E a nossa tendência ainda nos sentirmos injustiçados. O que o Emmanuel propõe nesse texto chamado Aceita a Correção é que a gente esteja aberto a essas sinalizações, a essas mensagens. Seja uma doença, seja um conflito, seja uma situação ruim, inesperada que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Muito bem, meus irmãos. Obrigado, Renato. Obrigado, Léo. E nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje. E queremos agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Mande suas mensagens, seus recados para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e nós queremos, em primeiro lugar, dizer que este programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. O objetivo do programa A Consolação de Jesus é o estudo do Novo Testamento, com base, claro, na nossa doutrina espírita, na codificação e em alguns livros que podemos usar como apoio. Lembramos sempre que, para nós, doutrina espírita é a codificação de Kardec. Há livros que podem ou não colaborar com a interpretação da doutrina espírita, da nossa querida codificação. Mas nós nos baseamos na codificação de Kardec. E queremos, então, dar continuidade aqui. Vamos pedir para o Henrique Parente falar um pouquinho, para a Fabiana falar um pouquinho. E lembrando que o texto hoje é exatamente a expulsão, entre aspas, daqueles espíritos que estavam obsediando um homem. E nós temos aí várias facetas, digamos assim, que nós podemos avaliar. Os nossos irmãos já deram as suas opiniões, por isso nós temos 2 programas falando sobre isso. O programa da semana passada e o de hoje falam exatamente sobre esse ponto, que é um ponto, até certo ponto, polêmico, porque nos mostra, por exemplo, aquela questão dos espíritos irem e entrarem, entre aspas, nas madanas de porcos. Eu me lembro de uma interpretação muito interessante, que era Jesus mandando eles irem para a vara de porcos, e eles vão tentando se agarrar, por tão materializados que estavam, tentando se agarrar aos porcos, e os porcos se assustam pela sua sensibilidade que todo animal tem, de perceber o mundo espiritual, perceber os desencarnados, e a energia era tão forte que os porcos então se precipitaram no mar. Bom, essa é uma das opiniões e a gente tem que ficar bem atento para não fugirmos ao principal, que é exatamente o que temos falado aqui, que é a questão da obsessão e etc. Bom, vamos deixar o Henrique e a Fabiana falar, depois a gente volta. Queridos irmãos do programa A Consolação de Jesus, a todos os queridos irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui dando nós a continuidade das reflexões sobre esse tema tão interessantes para todos nós, onde a gente percebe nuances desses ensinamentos de Jesus, em que podemos tirar lições, mas sabemos que não é coisa fácil sempre, porque demanda a nossa atenção, nosso interesse e a nossa possibilidade de olhar o que acontece em torno de nós, não só no processo histórico da vida, mas também na nossa vida pessoal, porque todos os ensinamentos do Mestre Jesus, elas dão conta do que acontece conosco na atualidade, não somente no passado, como aqui a história que Jesus nos traz através do seu Evangelho. Então é importante a gente perceber isso, que os ensinamentos do Mestre, eles envolvem não só, como disse, a vida histórica do ser humano, mas o momento presente. As coisas que aconteciam no passado continuam acontecendo na atualidade. Tudo isso é em favor do nosso crescimento espiritual. Ou seja, do ser espiritual, aquele ser que é imortal, aquele ser que tem um objetivo na vida, que é o seu desenvolvimento. A vida tem um sentido. A gente não tem condições de compreender tudo o que existe nela ao mesmo tempo, mas à medida que a gente vai vivenciando através das múltiplas vidas que temos, nós vamos desenvolvendo a capacidade da compreensão da obra da criação divina. E isso nos torna cada vez mais inteligentes e depois mais sábios, quando começamos a utilizar essa inteligência, vinculando-a à nossa verdadeira natureza divina.
essa que existe dentro de nós e que vem do nosso Pai, do nosso Criador. Assim como o Mestre Jesus um dia alcançou a plenitude disso e se torna um espírito capaz de gerenciar todo um processo de desenvolvimento daqueles que estão, num sentido da evolução, menos desenvolvida. Então, um espírito como Jesus não sofre influências de ninguém a não ser do próprio Criador diretamente. Então, ele é o nosso querido mestre, o nosso querido irmão, e ele, como diz o título do programa, nos consola no sentido de nos dar a capacidade de compreender como as coisas funcionam. Então, fazendo esse pequeno momento aqui de introdução, lembrando aqui o que já foi dito no programa, o João havia comentado das diferenças dos evangelistas em relação aos textos, e a gente vai percebendo que, em geral, os textos, eles têm importância para todos nós, mas eles não são, digamos assim, o resultado final das coisas. A gente tem descoberto pelas pesquisas que nenhum dos evangelhos, de verdade, foi escrito pelos evangelistas. É só buscarmos aí a ciência, a pesquisa científica que nos dá conta disso aí. Então, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, em torno de 60 anos depois, e os outros vieram na sequência. Eles foram escritos por outros, pela experiência dos primeiros discípulos, sim, de outros que vieram, e assim sucessivamente. A importância que eles têm é que guardam na história a presença desse ser extraordinário. Aí a gente pode perguntar, mas por que Jesus não se preocupou em ele escrever, ou então dizer aos próprios discípulos para escreverem? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem muito objetiva. Tem a ver com o nosso sentimento e com o nosso comportamento. Não é um livro para que a gente leia e decore. O livro é a vida. Aqueles assuntos que ali estão pautados, eles fazem parte da vida como um todo. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Então, basta que algumas pessoas escrevam algo a respeito, comentem a respeito, que isso vá sendo passado de geração em geração com referências escritas. Aquela época ainda não era a época de se reservar textos. Não tínhamos, aquela época, como garantir a qualidade de tudo que estava sendo escrito. É só a gente acompanhar as pesquisas históricas, a gente vai ver, por exemplo, um dos pais da igreja revelando que os textos estavam sendo modificados e mexidos, ora por perversidade, ou seja, por intenção, e ora por ignorância. Quando muitas vezes aqueles que faziam cópias, eles não sabiam, não falavam aquela língua. E na hora de escrever, porque escreviam bem, tinham letras boas, eles trocavam um pouquinho uma letra e aquilo mudava às vezes a palavra. Então, isso foi denunciado no século II e por um dos pais da igreja, que me falha o nome neste momento. Por isso, na verdade, é importante a gente entender que o cerne do ensinamento consta na prática, consta nos valores, no sentimento, para que a gente adquira o que é necessário para tornarmos-nos mais maduros na maneira de receber as experiências que a vida nos proporciona. E aqui, no caso, a gente tem esses dados que revelam para a gente, sim, uma influência espiritual negativa, no sentido de uma epidemia demoníaca, ou seja, uma influência de obsessão e de possessão daquelas pessoas de toda uma cidade. A cidade de Gadara era uma das 10 cidades das Decápolis romanas, e era uma cidade que ela tinha uma certa autonomia e era rica, uma cidade de muito comércio. Ali, por conta disso aí, que estou comentando aqui, a gente percebe que era uma cidade muito voltada e vinculada à materialidade, onde as pessoas procuravam o prazer, o dinheiro, e onde entra esses excessos, todos os excessos, nasce aí também dependências, e a pessoa vai se desvinculando dos seus aspectos culturais principais, da sua espiritualidade. Então, existiam muitas termas por ali, como nos revela fontes, tanto da internet quanto de livros que pude ter acesso.
E isso favorecia com que as pessoas em geral, não só aqueles dois ali que nos contam a história, mas as pessoas em geral de toda uma cidade estivessem vinculadas à vivência total da materialidade. E um processo de obsessão nesse nível coletivo, como já havia comentado no outro programa, e os irmãos também, a gente percebe que isso facilita todas as coisas, porque você se desvincula da sua natureza, da busca da espiritualidade, como no caso dos hebreus, que eram estimulados a isso, apesar de todas as suas dificuldades, onde o culto a um Deus, a unidade, isso tudo favoreceu a que eles pensassem bastante nesses aspectos, mas também tornaram a situação um tanto vinculada às liturgias, onde também se afastaram por outros meios do desenvolvimento da sua espiritualidade. É isso que traz Jesus pessoalmente aqui ao cenário terreno para mostrar que o mundo, a vida, os seres são espirituais e que a gente precisa, como ele disse a Nicodemos, nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, diante desse quadro, dessa obsessão, dessa influência externa, mas que foi acolhido por um desequilíbrio interno, esses espíritos em grande quantidade, como lembrou João nos outros textos, né, do Lucas e de Marcos, quando Jesus pergunta o nome, eles se dizem legião, porque eram muitos espíritos que ali estavam. Não é difícil a gente perceber, quando lá o povo da cidade fica sabendo o que aconteceu, eles vão ter com Jesus, né, vão até a presença de Jesus e pedem que Jesus se afaste. Daí a gente percebe o nível de apego de materialidade que aqueles espíritos tinham por aquelas questões de ordem material. Né? Os espíritos dizem para Jesus lá, através daqueles dois homens, que Jesus apareceu por ali antes do tempo que eles indicavam, né? Ou que aparecesse a necessidade de mudança. Eles tinham consciência disso, eram espíritos conscientes da sua situação e que um dia iriam modificar-se, mas aquele não era o momento. E a gente percebe que isso afeta toda a cidade, não era só um acontecimento isolado. Quando a gente, assim, nos nossos pensamentos, traz isso para a atualidade, né, a gente percebe o quanto isso pode afetar as pessoas, mesmo na vida atual. Quando a gente olha a nossa vida, os interesses que as pessoas estão vinculados, a gente fica preocupado, sim. E isso, para todos aqueles que entenderem isso, em vez de ficarem com receio, com medo, aprender a confiar em Deus e a buscar, a orar pela humanidade, não só para si mesmo, pedir a Deus forças para poder superar as dificuldades. É dito por Jesus nos Evangelhos, por toda essa tradição cristã que chega até nós, coisas tão importantes. E Jesus diz uma coisa fundamental para nós a respeito do futuro, a respeito da condição humana e espiritual, da necessidade do seu desapego às coisas materiais. Que a gente aprenda a usar as coisas, mas não tornar a nossa vida subordinada às coisas materiais. Que a gente aprenda a não querer aquilo que é do outro. Que a gente aprenda a auxiliar o outro, a respeitar o outro, tudo que é do outro. Ou seja, amar ao outro como a gente deseja ser amado, fazer ao outro aquilo que a gente deseja que o outro faça para nós. São tantas lições que a gente pode tirar desses ensinamentos, sem necessariamente ficarmos presos aos detalhes, né? A questão dos porcos. Em fontes, por exemplo, da internet, é dito que ali havia, sim, o comércio desses animais, porque os romanos utilizavam aquilo em rituais, etc. Então nós vamos encontrar muitas informações, algumas aparentemente contrárias às outras, e é por isso que a gente não deve apegar-se a detalhes especificamente, mas tentar entender, ou espiritualizar a coisa, buscar o símbolo espiritual, como gostava de dizer o nosso querido Gastão, no programa Caminho do Senhor. Então, a gente ouve essas histórias, lê essas histórias, reflete a respeito dela, buscando o seu sentido espiritual. O tempo e a história vão resgatar alguns pontos chaves, né, algumas lacunas que às vezes ficam, mas o cerne dessa história mostra pra gente aí
o quanto a materialidade envolve a nossa vida e a gente perde pouco a pouco a ligação com aquilo que é espiritual. Mas lá no fundo nada fica perdido, nada, porque nós somos espíritos imortais e vamos, assim como na parábola do filho pródigo, resgatar a nossa ligação com o nosso Pai e vamos retornar à nossa casa e ser acolhidos e aceitos como filhos que somos. E isso é belo demais, é algo que emociona a gente perceber o amor que Deus tem por nós e o amor que Jesus tem por cada um de nós. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, disse Jesus. Ou seja, nenhuma mesmo, ninguém vai ficar perdido no tempo e no espaço. É preciso, meus queridos irmãos, desenvolver em nós, lutar mesmo para desenvolver em nós essa fé, usar os argumentos que nos são dados através do cristianismo e hoje através do espiritismo, que é o cristianismo da Idade Moderna. Allan Kardec é aquele apóstolo que Jesus nos enviou, de novo, porque ele é, como em outros estudos que já fizemos aqui em outros programas, Allan Kardec é a encarnação de Elias, João Batista, ou seja, aquele que vem, é o precursor, aquele que vem anunciar a vinda de Yahvé. Assim como fez Elias, como aquela missão, de deixar viva a presença de Yahvé, assim na encarnação posterior, onde ele veio como João Batista preparar o caminho do Cristo. Continua de novo esse espírito, considerado o maior dos nascidos de mulher, ou seja, aquele que é o mais evoluído do planeta, que precisava reencarnar para progredir ainda, mas era o mais evoluído desse planeta, ajudar a estruturar as balizas de um futuro vinculado à espiritualidade. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, como meus queridos aqui do programa já abordaram tão bem essa parte do Evangelho, quero apenas deixar a minha reflexão sobre esse texto. Como o Henrique bem disse agora há pouco, não podemos ficar presos aos pequenos detalhes, pois nos apegamos aos detalhes, né? Nós somos assim na vida. Deixamos os pequenos detalhes tirar o foco do que realmente é importante. E qual foi a mensagem que Jesus passou naquele momento com a cura daqueles dois homens? Naquele momento, naquela cidade que não era do território de Israel. Nós sabemos que Jesus andava por vários lugares, como Samaria, e também naquela cidade. Mas qual foi a mensagem que Jesus passou naquele momento com a cura dos dois gadarenos? Para mim ficou bem claro nessa passagem que Jesus, como todas as outras passagens de cura, que ele se importa com a nossa dor, né? Que ele quer a nossa liberdade, a nossa libertação da alma. E aí a libertação da alma culmina na libertação física, né? Das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas doenças. Que quer nos devolver a vida. Jesus nos dá a chance de viver uma existência digna. Foi o que Jesus fez curando aqueles dois homens que estavam sofrendo, presos e cativos pela legião de espíritos que ainda não estavam preparados para a liberdade que Jesus traz, que Jesus nos traz. E naquele momento eles não estavam preparados para aquilo que Jesus veio trazer, né? A libertação da alma. Nessa passagem eu fico refletindo também na dureza de coração daqueles que estavam na cidade, que conheciam a dor daqueles homens, mesmo assim, e o perigo também que eles traziam e que representavam para aquelas pessoas que passavam por aquele lugar, enquanto eles estavam daquele jeito. E pediram que Jesus se retirasse da cidade, que a presença de Jesus não era bem-vinda, pois lhe causou prejuízo aquela presença, aquela estada ali. Então eles pensaram naquele momento mais no material do que realmente na dor daqueles dois.
sem se importar com a libertação daqueles homens e sem querer a sua própria liberdade. Quantas vezes, meus irmãos, nos prendemos a valores materiais e perdemos a nossa liberdade. Sabemos que necessitamos do material para a nossa sobrevivência, sim, ele é importante para a nossa sobrevivência e para o nosso dia a dia. Mas os valores espirituais nos fazem viver em abundância. Muito bem, maravilha. Estamos terminando o programa de hoje, mas queria trazer aqui a participação de alguns dos irmãos. Aqui o Alcinei, nosso irmão Alcinei, lá de Irajá, diz: Jesus atendeu ao pedido de irem para os porcos. E aí ele está dizendo que não vê imagem ao vivo do programa. Risos, bom tudo. Como eu expliquei, os programas são gravados. A Consolação de Jesus são programas gravados. E aí nos programas gravados não tem vídeo, né? Nós não temos como mandar vídeo, tá bom? Obrigado aí, Alcinei, tudo de bom para você. Nosso irmão Beto Orlando desejando uma ótima semana para todos nós. Obrigado, Beto, para você também. A nossa irmã Ana que fez aqui umas perguntas, a gente leu o texto e aí uma das coisas mais importantes que a gente conversou foi vamos ter certeza de que as mensagens que chegam para nós, que nós queremos compartilhar, são mensagens verdadeiras. Não vamos espalhar coisas que a gente não tem certeza absoluta de que é verdade, né? Isso aí, Ana. Muito obrigado aí pela tua participação. Um grande abraço. Márcia Padovani aqui, lembrando do Dia dos Avós, que foi no último dia 26 de julho. Viu, Márcia? Obrigado. Eu sou bem rebelde com relação a esse negócio de datas, né? Eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias, todas as datas, avós, pais, filhos, amigos e etc e tal. Mas como nós somos esquecidos, a humanidade cria datas para a gente poder lembrar, né? É isso aí. Um abraço, Márcia. A Rogéria Tavares: escutei a reprise do programa nos meus rádios agora. Muito obrigada, João. Muito esclarecedor, como sempre. Nós é que agradecemos, viu, Rogério? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua participação também. Bem, nós estamos então chegando ao final do nosso programa, agradecendo a todos vocês que participam desse programa com tanto carinho como a gente percebe. E lembrando que o próximo tema é a cura de um paralítico. Estamos iniciando então na semana que vem o capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 1 a 8. Vamos então para a nossa prece de encerramento do programa de hoje. Querido Mestre Jesus, como és admirável, Senhor Jesus, porque Tu não questionas se nós somos desta ou daquela maneira. Tu nos indicas o caminho, o verdadeiro caminho a seguir. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós ainda sendo esses espíritos rebeldes, esses espíritos que continuam teimosos, insistindo em cometer os mesmos erros, Tu não desistes de nós. Como é bom, Senhor, saber que Tu estás aí, na verdade aqui, junto de cada um de nós, nos auxiliando para que nós possamos realmente sermos espíritos melhores, termos felicidade, a felicidade plena que um dia teremos quando nós estivermos na mesma condição que Tu hoje estás, Senhor Jesus. Obrigado por nos abrir os olhos, obrigado por nos dar colo muitas vezes, por curar as nossas feridas físicas e mentais, porque Tu estás junto de nós exatamente como o médico dos médicos, o irmão maior, que não larga nenhuma das ovelhas que o Pai te confiou. Sabemos disso, como Tu mesmo disseste há 2000 anos. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pela Tua perseverança, que um dia nós seremos assim como Tu és perseverante. Obrigado porque
Tu sempre nos ajudas nos momentos mais difíceis, mas também Tu estás conosco nos momentos daquelas alegrias periféricas, alegrias exteriores. Muito obrigado, Jesus, que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.